Então fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal de Geografia, Geopolítica e Atualidades, onde eu vou estar trazendo aí uma reflexão um pouco mais teórica, tá? E vou começar a trazer isso com mais frequência, diferentemente do usual, porque normalmente eu faço análises, né, de acontecimentos internacionais, né, como guerras, conflitos, alianças, formação de blocos econômicos, né, a ordem internacional em geral, eleições, né, então não vou ficar restrito a isso, né, embora eu continue sempre falando disso, né, mas eu também vou trazer muito do contexto brasileiro, que é o que vai ser a base aí dessas obras que eu vou estar comentando, né, sugestões de leituras, né, até porque todas as análises e tudo que é feito aqui no canal, tá, o que é falado aqui não são tiradas das vozes da nossa cabeça, né, elas têm uma base, um fundamento teórico, né, que é importante trazer ele, e obviamente que Celso Furtado é uma das referências, né, minhas e também do pensamento nacionalista, né, e trabalhista brasileiro. Então é isso que eu vou estar comentando a respeito hoje, né, e eu tenho como base como ponto de partida, né, dessa reflexão, né, para a gente falar de Celso Furtado, falar um pouco do contexto político brasileiro, né? Então a gente tem, por exemplo, aí a ascensão do movimento que nós convencionamos chamar de bolsonarismo, né? Que não se restringe à figura do Bolsonaro. É um movimento político grande, né, da nova direita, que é chamado de nova direita porque ela se diferencia daquela direita que vinha se consolidando desde o pós-redemocratização, né? E é um movimento que veio para ficar, inclusive, porque ele tem, mesmo não tendo conquistado a presidência nessa última eleição, né, ela tem uma força, ficou com uma força muito grande no Congresso Nacional, né, no Parlamento, no Senado também, em governos estaduais, em prefeituras e nas assembleias legislativas, né, em câmaras de vereadores e assembleias estaduais. Então, é uma força política consolidada que tem grande possibilidade de voltar ao poder, né. E analisando friamente, né, esse movimento, eu vejo, né, pessoalmente, né, uma opinião pessoal minha, como um movimento que cresceu a partir de demandas legítimas da população, tá? Então notem que eu não estou aqui dizendo que eu concordo com este movimento, que eu apoie ele ou que eu ache ele suas bandeiras legítimas. O que eu digo é que as demandas da população, né, eram legítimas e que esse grupo tem buscado de alguma forma, né, preencher esse vácuo e dar essa resposta, né? E quais pautas são essas? A gente sabe vários problemas brasileiros que afetam o nosso dia a dia. O primeiro deles é a segurança pública, né? Então a gente vê, por exemplo, que o próprio Bolsonaro mesmo ele se popularizou enquanto deputado ali, né? Justamente pelos seus posicionamentos em relação à impunidade no Brasil, né? O problema de que os bandidos fazem o que querem, né? Aumento da criminalidade. E a gente vê diariamente hoje a população fazendo justiça com as próprias mãos em várias situações, né? Porque a justiça ela não age, né? Então esse é um problema, né? O problema da segurança é algo que realmente afeta a população e que isso não tem tido uma resposta por anos. Entra e sai governo, né, tanto de direita quanto de esquerda, e isso não se resolve, né. Outra questão também, além disso, é a questão nacional, né. Então esse apelo a símbolos nacionais, como a bandeira nacional, o hino nacional, né, as cores da nossa bandeira, tudo isso aí parece que tem se afastado, né, esse desejo, essa ânsia que o povo brasileiro tem de construir uma grande nação, né, de evoluir economicamente, né, e politicamente no cenário internacional, e a gente não tem aí ninguém dando uma resposta quanto a isso, né? Isso de fato dialoga com o que Celso Furtado ele traz, né? Porque se a gente pegar essa sua principal obra, né, Formação Econômica do Brasil, esse livro eu tive o primeiro contato com ele na graduação, né, na primeira que eu fiz, que era de economia, e ele traz aqui toda a história ali da formação das principais atividades produtivas do Brasil, desde que ele era uma colônia, né, ali de Portugal até, né, o início da sua industrialização. Então ele analisa o ciclo do pau-brasil, do ouro, da cana-de-açúcar, do café, enfim, né, todos esses produtos geralmente agrícolas, né, que a gente se propôs, se focou em produzir desde a formação do Brasil. Tá? Isso daí faz parte do papel subserviente que o Brasil ele teve desde o princípio da sua formação, né, da sua formação econômica, enquanto fornecedor de matérias-primas, né, enquanto colônia. Então, algo que eu já falei várias vezes aqui nesse canal, né, em várias aulas sobre globalização, sobre o capitalismo, né, é que nós tivemos ali a globalização do capitalismo a partir das grandes navegações. Então a gente vai ter uma grande divisão mundial de poder entre os países que são metrópoles, né, aqueles que
como o Reino Unido, a Espanha, Portugal, França, né, que vão estabelecer colônias ao redor do mundo, né, explorando seus recursos, matérias-primas, mão de obra, e vão estar também destruindo, modificando os modos de vida e de produção locais, né, acoplando eles a essa nova engrenagem mundial, drenando os recursos naturais dessas nações, né, e só fruto do trabalho, da mão de obra para lá. E é claro que isso vai ter um impacto de longo prazo muito grande, né, porque essas nações vão enriquecer muito, tanto que a industrialização começa por ali, pelo Reino Unido, pela França, né, pela Alemanha. Então, esses países que eram colônias, né, mesmo depois da sua independência, eles vão continuar dependentes, eles vão continuar fazendo a mesma coisa que faziam quando eram colônias, que é exportando matérias-primas, né, exportando commodities. Vão depender dos produtos da indústria de outros países, né, ou de investimento externo. Eles não vão ter a formação de uma burguesia nacional, de um empresariado forte, como tiveram nesses países ali, né, da Europa, também posteriormente dos Estados Unidos, né. E aqui abro um parênteses, né, os Estados Unidos eles foram colonizados, mas eles não, além de eles serem uma colônia de exploração de povoamento em boa parte do seu território ali na região norte, eles também tiveram um processo de expansão territorial muito grande em direção ao oeste, tá? Então eles vão estar anexando regiões que até eram do México, né? E países independentes como o Havaí, né? Ali às portas da Oceania e da Ásia, então eles vão ter uma expansão nos dois lados aí do Atlântico ao Pacífico, né? E que vai possibilitar aí esse seu crescimento econômico também, né? Então a gente vai ter vários fatores aí, além desses, né, que vai levar essa desigualdade mundial, onde alguns países concentram a riqueza, concentram a produção, concentram a tecnologia e concentram também o poder. E é claro que esses países aí que vão ditar tudo o que acontece no mundo, né? As fronteiras nacionais, os desenhos delas, né? Então tem aquele ditado de que a história é escrita pelos vencedores, né? A gente vê isso depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e o mesmo é verdade para a geografia. A geografia também acaba sendo escrita pelos vencedores, porque são esses países, né, dominantes que vão acabar definindo aí como o mapa mundi vai ser desenhado, né? A gente está vendo aí o exemplo na Ucrânia, né, que quem são realmente os países e as pessoas, né, que estão desenhando um novo mapa que vai se configurar ali no leste europeu. Então a gente tem essa necessidade do Brasil, então, sair dessa situação subalterna. E não é uma necessidade puramente brasileira, tá? É de vários países do chamado Sul Global, né? Os nossos vizinhos da América Latina passam por esse mesmo problema, por esse mesmo dilema, e os países da África também, e algumas regiões ali da Oceania e da Ásia, né? Inclusive a própria China, que na época que Celso Furtado escreveu, né, ela também nem se imaginava que ela seria hoje a segunda potência econômica, né, mundial. Ela era um país também tão atrasado quanto o Brasil ou os nossos vizinhos aqui latino-americanos, tá? Então a gente vai ter essa pauta, essa necessidade aí, principalmente pela CEPAL, né, os economistas da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, do qual Celso Furtado também fazia parte, né, de desenvolver políticas de desenvolvimento, tá? Então ele vai formular um pensamento que vai ser econômico, que vai ser a base do nacionalismo em vários desses países, ou seja, que nós precisamos romper com a nossa dependência, né? Não conquistamos nossa independência política, beleza, né? Nós temos governos independentes administrativamente, elegemos os nossos representantes, né, a princípio, mas nós ainda temos uma dependência econômica, né? Nós ainda fornecemos matérias-primas, né? Nós não temos uma economia autossuficiente, nós continuamos enriquecendo os países do norte global, e também, consequentemente, eles exercem uma pressão política em cima desses países, porque sempre que eles tentam mudar isso ou questionar isso, eles sofrem algum tipo de represália, como uma guerra, uma desestabilização, uma guerra civil, né, que a gente chama de guerra por procuração, uma proxy war, né, ou um golpe de Estado patrocinado por eles, né. Então a gente vai ter essa necessidade de romper com essa dependência, né. E aí a gente vai ter aqui nesse livro, né, O Capitalismo Global, de Celso Furtado, ele traz um resumo aí, um pouquinho desse pensamento, né, que nós precisamos formar aí uma forte burguesia nacional, né? Nós precisamos empreender, né? Precisamos de vários empreendimentos nacionais, né? Fortalecendo, especialmente na indústria, fortalecer nossa indústria, né?
dependendo menos do setor externo, mas é claro que esses empreendimentos, mesmo privados, eles dependem do Estado, porque nós não temos a capacidade de investimento, né, o capital que tem os países hoje do chamado Norte Global, né, que tem nos Estados Unidos, que tem lá na Europa Ocidental. Né? Então, o Estado ele vai ter que cumprir esse papel indutor do desenvolvimento, né, a partir de empréstimos, subsídios, financiamentos, juros baixos, inclusive, que é um problema que a gente tem hoje, né, juros altíssimos, isso prejudica até mesmo o surgimento de novas empresas, de novos empreendimentos, né, para fortalecer nossa capacidade produtiva. Então esse é o primeiro ponto, né, precisamos empreender e precisamos do Estado ajudando os empreendedores a evoluir, a crescer as empresas, né, multiplicar, gerando emprego, gerando renda, gerando produção que vai ser voltada principalmente para o mercado interno, tá? Então atendendo a demanda interna. E é claro que as pessoas, né, empregadas, né, os trabalhadores, à medida que as empresas elas aumentam sua produtividade, né, a produtividade nacional aumenta, nós temos a possibilidade do aumento de salário, aumento do poder de compra. E aí cumpre o papel essencial dos sindicatos, né? Os sindicatos eles têm um papel nesse processo de desenvolvimento porque as suas demandas, né, de aumento aí da reajuste dos salários, melhores condições de salário, aumentam o consumo interno, né? A gente vai ter essas forças, né, o capital e o trabalho se retroalimentando. O empresário buscando lucro, né, ele vai investir em tecnologia, na produtividade dos seus empreendimentos, né, especialmente na indústria, e o trabalhador vai estar lutando para acompanhar e ganhar os frutos desse aumento de produtividade, né, buscando aumento do seu poder de compra, tá, do seu salário. E assim a nação ela vai crescendo, né, dependendo menos aí de importações, por exemplo, tá? Então a política de substituições de importações, de subsídios, que hoje está sendo aplicada pelo Trump, tá? Cabe dizer, o Trump ele não está descobrindo isso agora, ele não está inventando a roda, isso já existia, e os autores desenvolvimentistas, né, nacionalistas da CEPAL, como o Celso Furtado, já defendiam isso, né? Então o Vargas aplicou isso aqui no Brasil também, né? Política de substituição de importações para alavancar a indústria local, né? Criar economias autossuficientes na medida do possível. É claro que isso não significa a universalização do consumo em massa, do American Way of Life para todos os países do planeta, né? Isso é impossível. Inclusive o Celso Furtado vai falar isso em outro livro chamado O Mito do Desenvolvimento Econômico, que eu pretendo comentar em outro vídeo, em outro momento, porque ele trata mais da questão ambiental também, né? Mas então não é isso que ele está propondo, né? Os desenvolvimentistas ou nacionalistas, né? Que a gente comece a consumir desenfreadamente todos os países como os Estados Unidos hoje fazem, né? Nem teria planeta Terra para isso, mas que a gente construa economias autossuficientes, independentes, né? De forma que as relações econômicas elas sejam mais equitativas, né? Não seja essa relação de subserviência que nós temos hoje, onde a opulência de poucas pessoas nos países centrais ela é mantida pela pobreza, né, pela miséria de várias pessoas no chamado sul global, né, nas antigas colônias de exploração. E aí a gente vai ter outra bandeira que ele defende aqui também, outra política, né, que é a reforma agrária, né, não como condição para o desenvolvimento industrial, tecnológico, tá, mas em paralelo a isso como uma forma de você empregar plenamente os fatores de produção que são a terra e o trabalho, né? Então nós vamos ter muita mão de obra ociosa, né? O desemprego. Então todas essas pessoas ociosas, né, que não possuem emprego, muitas vezes não possuem até propriedade, elas podem, por meio da reforma agrária, utilizando terras ociosas, né, que não estão cumprindo só a função social, né, ela vai ser utilizada aí para moradia e para o trabalho, né, para produção, aumentando a produção agrícola, né, a produção de alimentos, né, o emprego, então melhora a qualidade de vida. É uma grande política social que vai muito além do assistencialismo, né, de ficar dando programas de renda mínima, por exemplo, tá? Então a gente vai ter, ele vai defender a reforma agrária aqui nesse livro também, como uma política que acompanha a substituição de exportações e o investimento público e subsídio para os empreendedores nacionais, né? Assim como o próprio Estado também, né, poder por ele mesmo criar empresas públicas ou controlar setores estratégicos, tá? Que isso é uma coisa que a maior parte das grandes nações elas já fazem, né? Então esse daqui é o pensamento de Celso Furtado de forma bem resumida, tá? Um projeto para o desenvolvimento nacional, que teve eco aí em outros autores, né? Como Raul Prebisch, né? Na Argentina,
Se a gente pegar o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, ele vai trazer essa crítica de uma forma um pouco mais ampla, né, para além do contexto aqui brasileiro, né, mas latino-americano, criticando essa posição subalterna. Tá? Então a solução passa por essas políticas que hoje o Trump está aplicando nos Estados Unidos. Protecionismo, substituição de importações, investimento público no setor privado para que ele alavanque, né, e possa desbancar aí as empresas estrangeiras, né? A gente reforma agrária, tá? Então são várias pautas aí visando superar a nossa condição de subdesenvolvimento. Então isso aqui é uma base do pensamento nacionalista, tá? E qual é a diferença dele para outras formas de pensamento? Ela se diferencia do pensamento liberal, tá? Que o pensamento liberal é totalmente oposto disso, ele pretende a abertura dos mercados, a abertura que foi o que acabou sendo desenvolvido dos anos 90 para cá, desde o governo Collor até o Sarney, FHC, Lula, 1 e 2, Dilma, né? Então, todos os governos que a gente teve desde do pós-democratização, eles promoveram essa abertura, né? Uma política mais liberal, mesmo tentando aqui e ali, em alguns momentos, retomar esse princípio de desenvolvimento nacional. Tá? Então, mas no geral, nós nos mantivemos aí num paradigma bastante liberal. E ela também se diferencia do pensamento socialista, né, do projeto socialista, porque em nenhum momento ele vai ter o socialismo como horizonte, né, uma revolução. Aqui não se está propondo o levante das classes operárias para socialização de todos os meios de produção, né? Então o Estado aqui ele não tem o papel de controlar os meios de produção, mas de ajudar o setor privado nacional, né, de fortalecer a economia nacional, criar um ecossistema autossuficiente e independente, tá? E isso diferencia aí. Embora, é claro, muitos governos socialistas no mundo eles vão se apropriar do nacionalismo econômico, né, dessas políticas que hoje o Trump aplica, né, como protecionismo, substituição de importações, como uma forma aí de garantir uma pré-condição para o socialismo, ou seja, antes de ter o socialismo nós precisamos desenvolver o capitalismo nacional, né? Então alguns governos, ou até partidos socialistas e comunistas, eles vão se apropriar dessas bandeiras, mas que em sua essência elas são nacionalistas, né? Elas são vão estar dentro, inclusive, do projeto trabalhista, né, da tradição trabalhista no brasileira, que vem do Getúlio Vargas até o Brizola, né, e o Jango. Tá? Então, é isso que diferencia, por exemplo, de projetos como político-partidários do PT ou dos outros partidos de direita, né, como o PSDB, o PMDB, né, e também da nova direita brasileira. É aí que eu entro no contexto brasileiro, tá? Que eu falei ali no início. Eu falei no início, então, dessa demanda que nós tivemos aí pelo patriotismo, né? Isso é um apelo muito forte ali no movimento bolsonarista. E só que o que acontece? Esse apelo, né, essa necessidade do povo de valorização da nação brasileira, ela ficou restrita com esse movimento do Bolsonaro e de seus deputados, seus partidos, ficou restrita ao campo puramente cultural, né, estético. Eles vão criar slogans e santinhos ali, utilizando as cores do verde e amarelo, vão utilizar os símbolos nacionais durante seus discursos, suas movimentações, né, inclusive suas posições na rede social. Eles vão, né, cantar o hino nacional, né, nas suas marchas. Então, esse apelo vai ser puramente nesse sentido, né, de culto aos símbolos nacionais, mas não é um nacionalismo de fato quando a gente pega para um projeto econômico mesmo. É porque o que eles vão promover, principalmente ali no governo Bolsonaro, a partir da indicação do Paulo Guedes, né, para a economia, vai ser a continuação daquilo que já vinha sendo feito para os governos anteriores, né, só que de uma forma ainda mais radicalizada. Então, o que o Paulo Guedes, né, a equipe econômica desses grupos bolsonaristas, né, vai defender, vai ser uma liberalização total, né, a privatização, a austeridade. Então ele lembra daquela palestra que ele deu lá no Sistema S, né, falando que tem que cortar a verba pública para instituições privadas, né, para o desenvolvimento. Então isso aí é uma política que vai totalmente contra ao nacionalismo econômico, né? Então não é uma política antinacional. Tanto que o Paulo Guedes reconhece isso, né? Ele reconhece que a entrada dele no governo foi uma tentativa de aliança de liberais, né, liberais econômicos, com
os conservadores, né, buscando aí ficar restrito à pauta de costumes, né, vamos impedir o aborto, a ideologia de gênero e essa pauta woke importada dos Estados Unidos, né. Então, esse movimento ficou muito restrito a isso, né. Então, por esse motivo que nós podemos afirmar que o movimento bolsonarista ele não é um movimento nacionalista, né, ele é um movimento liberal, que faz um apelo a símbolos nacionais. É por esse motivo que eu não considero aí o Bolsonaro ou o movimento do bolsonarismo em geral como uma alternativa para o Brasil, porque embora o apelo seja necessário, né, o apelo pelo combate à criminalidade, né, à corrupção e também a evolução do Brasil, na prática não foi isso que foi feito, né, principalmente a gente vê as defesas desses parlamentares no parlamento de agendas econômicas que vão totalmente contra, né, o desenvolvimento nacional, que acaba sendo apenas um antagonismo ao PT no campo cultural, tá? Da mesma forma o PT hoje eu não vejo como uma alternativa econômica, porque eles já tiveram vários governos ali, né, e todos esses governos que eles tiveram ao longo desse tempo, eles não mudaram esse cenário, eles não colocaram em prática isso aqui. Então, nós precisamos de uma nova força política que coloque isso aqui em prática. Basicamente isso, né? E hoje nós temos aí o Ciro Gomes que se coloca, né, que defende abertamente posições desenvolvimentistas, né, e nacionalistas. O grupo político do PDT também, ele tem muitas pessoas lá dentro que querem resgatar as ideias trabalhistas do Brizola, do Getúlio, né? O próprio PTB também teve recentemente aí, acho que foi ano passado, né, o retrasado, uma tentativa aí de pessoas retomarem também esse legado trabalhista dele, né? Então eu acho importante que em vários partidos, né, de forma suprapartidária, de forma que vá além da política institucional, né, mas que tem um eco realmente popular, se retome aí esse projeto nacional desenvolvimentista, né? Se retoma o trabalhismo brasileiro do Vargas, né? E as ideias do Celso Furtado, né? A principal referência teórica. É claro que existem outros autores, né? Eu posso estar trazendo aqui o Darcy Ribeiro, por exemplo, né? Então, mas a gente tem ele como ponto de partida, tá? Então, que a gente possa estar aprofundando nossas leituras, né, nesses autores, né, e no trabalhismo brasileiro, né, no nacionalismo, para criar uma força política alternativa, que ela encontre futuramente um eco, tá, no parlamento brasileiro, né, e se torne uma alternativa de fato. Hoje, é claro que infelizmente o Brasil está refém dessa polarização, né, polarizado entre o PT e o PL, que, como eu disse, eles representam o mesmo projeto político, o mesmo projeto econômico neoliberal, tá, que vem sendo aplicado desde a redemocratização. A diferença deles é no apelo estético, né? Enquanto o PT ele pega essas pautas woke, né, essas coisas, esse progressismo importado do Partido Democrata Americano, né, o bolsonarismo ele apenas faz o contraponto a essas questões, mas sem discutirem de fato a questão econômica, né, e a questão nacional como o centro do debate, né. Eles ficam perdidos em cortinas de fumaça, né, debatendo gênero neutro, debatendo besteiras, né. Então a gente precisa de uma alternativa nacionalista de fato, tá? É isso que eu vou procurar continuar trazendo aqui nesse canal nos próximos vídeos, beleza? Então se vocês não se inscreveram, se inscrevam, deixem o like, compartilhem e continuem acompanhando aí as reflexões, deixem também os comentários de vocês, sugestões, perguntas, tá? Que daí isso pode nortear aí os conteúdos dos próximos vídeos, beleza? Eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo, valeu!